Então, vimos no encontro passado, queridos alunos, como essa relação de conceder crédito, analisar crédito, ela tem uma relevância para a empresa e como esses passos devem ser seguidos cuidadosamente. Então, quando a empresa pensa em conceder um crédito para um cliente, pensa em fazer um parcelamento, pensa em fazer um financiamento, ela então está fazendo o quê? Concedendo a alguém um crédito para o pagamento futuro. Então, logo, nós temos que a fase seguinte, não é? O acompanhamento daquela pessoa que, então, foi aprovada na análise de crédito, vai obter o seu crédito, consequentemente, vai pagar parcelas ou vai pagar, então, etapas desse financiamento de maneira a cumprir com suas obrigações contratuais via prestação. Essa etapa, ela é relevante para o sucesso da empresa. A empresa, então, ela deve acompanhar essas etapas de recebimento, essas etapas do parcelamento de uma maneira muito responsável, tendo em vista que essa entrada de dinheiro, que já foi dada em crédito, ela faz parte do ativo financeiro da empresa, onde ela tem as suas responsabilidades, né? Com funcionários, com as despesas fixas, com os investimentos, com algo que ela pode fazer adicional. Logo, quando nós pensamos na cobrança, ela deve ser encarada administrativamente. Você, que é um aluno que está estudando nosso curso aqui de administração, linkado com as realidades da retomada econômica que vivemos, nós temos grande percepção de que a cobrança ela será importante, não é? Quantos momentos aí de crédito estão suspensos, quanto o nível de inadimplência, de maneira geral, vem subindo. Por isso que a empresa, ao adotar políticas de crédito, políticas de cobrança, ela vai conseguir melhor retomar esse crédito. Entendemos que cada vez mais existem políticas por parte do governo para enfrentar essa pandemia, mas a retomada econômica, ela será, de maneira geral, estabelecida com bastante força aí, e dos recursos que as empresas vão buscar é justamente na cobrança, aquele parcelamento, aquele cliente que está ou esteve com dificuldade. E como esse assunto é um assunto atualíssimo aí nessa retomada pós-Covid. Eu queria pontuar com vocês, queridos alunos, alguns pontos que são essenciais para o bom desenvolvimento de uma cobrança empresarial efetiva. Vou aqui compartilhar o material que preparei, especialmente para vocês, para que nós tenhamos aqui clareza no seu raciocínio. Lembrando que a sua interação é importante, o chat aqui na nossa aula ao vivo, sempre recebendo a sua contribuição, a sua observação é extremamente relevante. Faça isso sempre. Não é? Também deixe aí o seu comentário, deixe a sua participação sobre o assunto. Ele é muito importante para o nosso crescimento coletivo, né? Aprendendo juntos, compartilhando informações juntos. Quando, então, pensamos na cobrança, né, e pensamos nesse momento, esse processo, que no momento de pandemia, ele é um pouco flexibilizado. A gente pode dizer que as empresas estão flexibilizando a cobrança nesse momento de pandemia, mas sem nunca perder o seu procedimento de retomada, né? O recebimento das parcelas, ele é fundamental, ele sobretudo, relevante quando nós pensamos em investimento na área econômica por parte da empresa. Então, nós estamos reorganizando a nossa economia e a cobrança, ela tem um papel fundamental nessa retomada econômica da empresa. Por isso que o processo de recebimento das parcelas, ele tem que ser bastante organizado. Ele tem que ser claro, ele tem que ser eficiente, eficaz, ele precisa ser efetivo, ele tem que tratar e demonstrar
para o cliente que há uma empresa com uma política séria, organizada. O cliente não pode se esquecer daquilo que ele contratou, não pode se esquecer de que ele contratou e assumiu responsabilidades, e que também a empresa, de maneira organizada, depende da entrada de recursos. Ela depende da entrada desse recurso. Por isso que planejar a cobrança de maneira sistêmica, ela é extremamente relevante para o sucesso administrativo de uma empresa. Então, administrar a cobrança é um ponto-chave quando pensamos em recebimento das parcelas, organização e, sobretudo, o apoio ao cliente que, nesse momento, passa por uma dificuldade e terá que ter esse apoio para quitação dos seus débitos. Então, quando nós entendemos que o planejamento dos recebimentos e a cobrança dos casos que não foram recebidos são vitais para a empresa, nós percebemos que organizar a cobrança é trabalhar para o sucesso do negócio. Quando, então, percebemos essa definição, nós estamos dizendo que um grande aliado do investimento da empresa é o planejamento dos recebimentos. É planejar como serão recebidos. É organizar esse recebimento. Por isso, queridos alunos, que uma política de cobrança eficiente, ela resulta em resultados eficientes. O setor de cobrança ele é muito ligado ao sistema de controle das contas, não é? Então, quando nós pensamos em setor de cobrança, a gente pensa no setor de recebimento. Por isso que, a partir das contas que não são recebidas, inicia-se uma fase de cobrança. Por isso que deve haver um cronograma de datas organizados, com os vencimentos, com o acompanhamento desses vencimentos, com os recebimentos. E é interessante notar que cada empresa define suas normas de cobrança. E, claro, isso inclui, primeiro, um prazo aceitável nos pagamentos. É interessante pensarmos que em momentos de pandemia, a política de cobrança da empresa ela deve sofrer algumas alterações importantes. Como, por exemplo, uma dilação no prazo de recebimento de atraso. Deve-se ter, sempre um cronograma prático. E é muito interessante notar que as empresas que detinham uma política de cobrança já pré-estabelecida, organizada, com cronograma, após a pandemia se instaurar de maneira global, elas vão conseguir, ou estão conseguindo, ter mais êxito na retomada dos seus créditos. Por quê? Já havia regra específica para as situações. E aí, ao implementar uma nova regra, nesses casos de pandemia, fica mais fácil lidar com essa situação. Então, o setor da empresa responsável pela cobrança, ou as empresas que, inclusive, são direcionadas para a cobrança, então, elas têm essa responsabilidade de acompanhamento dos recebimentos das parcelas, de um acompanhamento de números de casos, do acompanhamento de perfil de atraso, e onde cada contrato, cada cliente é importante para o recebimento da empresa e também importante no que diz respeito a como ajudá-lo nessa política de cobrança. Agora, ter uma política clara, onde o cliente saiba que
Por exemplo, com 15 dias de atraso, eu vou ter um contato da empresa. Com 30 dias, eu vou ter uma situação de aviso. Com 45 dias, uma negativação. Com 60, um protesto de título. É importante para o cliente saber que há uma organização, há uma política estabelecida para a empresa, né? Há prazos estipulados e que, de acordo com cada prazo, há decisões para serem tomadas. Então, a política de cobrança é justamente estabelecer quais são as regras, qual é a forma de acompanhamento. Isso deve incluir relatórios, né, desses períodos, né, com os títulos vencidos, a data do vencimento, quantos dias de atraso, quantos registros foram feitos, quantas retomadas exitosas foram concluídas. Então, ao pensar em política de cobrança, nós pensamos em um procedimento capaz de acompanhar, planejar e direcionar medidas que são tomadas no caso de atraso com o pagamento. Então, quando nós pensamos na política de cobrança de algumas empresas, nós pensamos, há uma regra e essa regra deve ser cumprida, deve ser estabelecida de maneira clara, inclusive para o cliente. Uma política de cobrança eficiente é capaz de trazer perdas mínimas para o processo empresarial, não é? Então, quando pensamos na eficácia, na eficiência de uma política de cobrança da empresa, a ideia é minimizar as perdas. Por quê? Se o cliente já está pagando em atraso um crédito que eu concedi para ele, eu já tenho uma perda e eu preciso minimizá-la. Eu preciso, então, retomar, não é? Esse resgate, eu preciso diminuir a minha inadimplência. De fato, queridos alunos, em momentos de pandemia, onde números são cada vez trazem realidades diferentes, não é? Nós podemos pensar que a política de cobrança hoje das empresas é um dos desafios administrativos dos maiores possíveis. Quando pensamos na retomada econômica, o setor de cobrança é um dos setores dos mais relevantes e também daqueles que detêm uma execução mais sensível, mas deve ser estabelecida pela empresa. Uma empresa bem administrada, ela tem uma política de cobrança clara, eficiência e eficaz. Ela tem as regras específicas, inclusive para cada situação, e também agora em situações de emergência. Então, um incremento que uma política de cobrança de uma empresa deve fazer nesse momento é qual é a regra para a inadimplência em momentos de pandemia. Mas vamos adiante, queridos alunos. Eu queria falar agora sobre algumas formas de cobrança, né? Ou modelos de cobrança que são eficazes e eficientes e denotam uma clareza, né, nos procedimentos. Então, algumas formas de cobrança. Primeiro, é muito eficaz utilizar da metodologia da cobrança preventiva. O que é uma cobrança preventiva? É aquele lembrete, não do pagamento, mas é aquele contato para falar da parcela. Então, é aquele contato prévio, como o próprio nome diz, é preventivo. Então, ele é feito sugestivamente 3 dias antes do vencimento da parcela. Né? Hoje podemos pensar de maneira eletrônica, aquele contato eletrônico com o cliente, né? Falando do valor que ele tem para pagar, da data de vencimento,
dos canais que ele pode pagar. Hoje, muito importante, quando pensamos no distanciamento social e na contribuição em relação às quarentenas estabelecidas, os canais alternativos. Então, é importante aí 3 dias antes, até um pouco mais de antecedência, 5 dias antes, né? Aquela cobrança preventiva. Falando da data, colocando à disposição para os esclarecimentos, falando do valor. É aí uma forma eficiente de cobrança. Outra forma é das ligações, né? E aí já é um telefonema, e esse telefonema deve ser amigável, né? Ele deve ser um telefonema para evitar conflito, mas é aquela busca pelo cliente na negociação do pagamento. Então, quando pensamos em ligação telefônica ou no telefonema, a ideia é já de uma parcela que não foi paga. Então, é preciso um contato, não de conflito, mas um contato de busca do cliente, né? Fazendo com que ele aproveite os canais de pagamento, que ele aproveite as alternativas que a empresa está disponibilizando para ele. Ok? Próxima forma aqui de cobrança, o envio de cartas. Não é? Esse envio de cartas, ele deve ser uma carta extremamente estruturada, né? E quando se envia algum documento para o cliente, claro, tem que ser sempre apoiado por um parecer jurídico. Eu falei para vocês, inclusive, queridos alunos, que no próximo encontro nós vamos falar somente do Código de Defesa do Consumidor em relação à cobrança, em relação à análise de crédito, não é? Então, pensando que há uma legislação protetiva nas relações de consumo, é importante possuir um parecer jurídico, né? Não dá para escrever qualquer coisa para o cliente numa carta, né? No caso de quando a cobrança é feita pela própria instituição que gera boletos de pagamento, né, a própria instituição também tem cartas de aviso de vencimento padronizadas, né? Então, ao receber a carta de cobrança, o cliente ele deve estar satisfeito com os dados, já que são dados reais, dados relevantes aí do seu interesse. Não é nada que ele não saiba o que é. Né? Então, deve ter cuidado, deve ter relatórios claros para não cometer injustiças e ilegalidades. Os lembretes eletrônicos de pagamento são uma forma de cobrança interessante. Hoje, as mensagens e lembretes de pagamento, né, com aquela antecedência prévia, de maneira menos desinformal, mais formal, um lembrete de pagamento com tudo que ele precisa saber, é uma forma de cobrança eficiente, eficaz. Também a cobrança via protesto, né? Então, protesto de títulos de documentos é também uma forma de cobrança eficiente. Quando se utiliza, então, dessa medida, deve-se ter uma responsabilidade com as informações, já que elas passarão por um cartório de títulos e documentos. Uma carta com boleto. Então, enviar uma carta de cobrança com boleto é uma forma de cobrança bastante eficiente, bastante eficaz, onde a empresa dispõe de uma alternativa bastante interessante, bastante eficiente. Mandar a carta com aviso da cobrança, falando do prazo, falando os tantos dias de atraso,
e já com o boleto pronto para o pagamento. Claro, não surtiu o efeito esperado, né? Pode-se tomar as outras medidas, mas ela é bastante eficaz. Uma outra forma de cobrança bastante utilizada são a contratação de empresas exclusivas de cobrança. Então, essas empresas exclusivas de cobrança, elas podem e detêm aí uma força de êxito maior, já que elas são especializadas, são empresas que só fazem isso, e também detêm uma mão de obra somente para esses casos. Então, eu listei aqui 7 formas de cobrança muito utilizadas, eficientes, eficazes e adicionais. Você veja que no seu material há também a visita pessoal, mas em momentos de pandemia, receber uma visita pessoal de cobrança é algo que pode gerar um grande conflito para o cliente, né? Então, temos que repensar as formas de cobrança, mas é uma forma de cobrança também, de maneira pedagógica. Aqui as 7 cobranças, ou 7 formas de cobrança de maneira prática. Maravilha! Quero avançar com você, querido aluno. Hoje o nosso tema é cobrança. Eu quero falar agora sobre o processo ou etapas do processo de cobrança, né? Cada empresa possui sua política de cobrança e cada empresa vai ter etapas definidas, né? A ideia aqui é sugerir um modelo de um processo de cobrança mais ou menos padrão, ou que caminha de maneira padronizada ou estruturada, um processo que ele elenca 5 principais elementos de etapa de uma cobrança administrativa ou cobrança empresarial de débitos em abertos, né? A primeira etapa, queridos alunos, é o contato, né? O contato que se faz com o cliente. 3 coisas nós podemos buscar aí em relação ao contato. Primeiro, a identificação, né, desse cliente como realmente um inadimplente. Quando eu identifico o cliente como inadimplente, então eu vejo se o débito está em aberto, se ele está ciente, se ele reconhece o débito e, sobretudo, ponto 2 do contato, que é muito importante, o motivo do não pagamento, né? Por que aconteceu o não pagamento? E quando há essa pergunta, a ideia é ter um banco de dados capaz de apresentar soluções para o cliente que sejam melhores. Então, qual foi o motivo do não pagamento? Ora, o motivo é porque eu estou com meu contrato suspenso devido à pandemia. Então, deve-se efetuar o quê? Um segundo passo, que é o registro. O profissional de cobrança deve registrar tudo o que foi combinado com o cliente. Ele deve se utilizar do sistema de cobrança, de anotações. Ele deve colocar os detalhes. E nenhum dado desse contato deve ser omitido. Esse contato realizado com o cliente, onde se questiona o motivo, verifica a ciência do débito, verifica a parcela em atraso e faz uma renegociação. Então, há aí uma renegociação. E é muito importante, sobretudo, quando pensamos no contexto em que vivemos, essa solução deve ser fácil para o cliente. Então, eu renegociei. E agora? Como o cliente deve pagar? Eu devo apresentar soluções fáceis ou soluções que para o cliente seja a melhor saída. Então, o cliente aceitando essa renegociação, a etapa de cobrança obteve um êxito aí em um bom prazo inicial. Contato e registro, como etapas de cobrança, são eficientes para estabelecer uma relação com o cliente de bastante precisão. Vamos imaginar, então, que nós efetuamos o contato,
não obtivemos êxito, na renegociação, registramos tudo no nosso sistema. O próximo passo é acionar, não é, os serviços de proteção ao crédito, os serviços centrais de proteção ao crédito e as empresas que trabalham também com o registro de crédito. Então, é importante efetuar no terceiro passo ou na terceira etapa da cobrança, deve-se efetuar o registro, onde verificar tudo que foi combinado com o cliente, tudo que foi combinado em relação ao dado que foi omitido, ao porquê o cliente não recebeu o boleto, que ele não reconhece a dívida, etc, etc. Então, a carta de aviso ela é extremamente relevante, ela é importante por esse processo e ela trará, dentro da minha política de cobrança, uma padronização de resultados. Então, quando nós fazemos o cadastramento, enviamos a carta de aviso do SCPC, do Serviço de Proteção ao Crédito, é possível que esse cliente pague, um percentual paga ao receber o aviso. Mas vamos imaginar que ele recebeu o aviso e mesmo assim, no prazo estabelecido pelo Serviço de Proteção ao Crédito, ele não pagou. Então, quando o cliente não atende a carta de aviso, não procura empresa para fazer uma renegociação, um parcelamento da dívida, a empresa vai então registrar essa dívida nos serviços de proteção ao crédito central e em parceria nas empresas onde ela dispõe do serviço. As maiores empresas do ramo é o Serasa Experian e o Boa Vista SCPC. Então, depende do tipo de estrutura que a empresa está trabalhando, ela tem um serviço de dados e inscrição de dados e cobranças e restrição ao crédito, né, disponível pelas empresas do setor que vão trabalhar com o cadastro negativo. Então, não atendendo o aviso, haverá o cadastro negativo. Se mesmo assim, persistindo, né, o registro sem êxito, aí a cobrança é judicial. Ou seja, agora o momento é de efetuar judicialmente a perseguição do crédito não recebido. A empresa que recorrer a uma cobrança judicial, né, ou seja, aquela que há um advogado que vai fazer o trabalho, ele vai fazer o serviço jurídico extrajudicial ou judicial, iniciando pelo extrajudicial, depois o judicial, deve ser utilizada e deve se atentar para a estratégia jurídica a ser tomada para não ter custos, né? Nós sabemos que há custos para se ingressar com ações judiciais. Então, deve-se levar em consideração os custos da cobrança judicial. Então, perseguir sempre as metodologias mais eficientes e que vão obter um êxito maior na hora da recuperação do crédito. Mas essas são as 5 estruturas numa etapa de cobrança que nós julgamos que um processo de cobrança eficiente tem que ter. O contato, o registro, a carta de aviso, o registro e a negativação de crédito e cobrança judicial. Se é que pensamos numa estrutura eficiente dentro de um processo de cobrança, tem que ter esses 5 elementos. Pode ser, inclusive, que a empresa disponha e acrescente outros elementos, mas esses 5 são os elementos essenciais. Vamos avançar e agora falar um pouco do perfil do profissional de cobrança. Inclusive, eu vejo como uma tendência para o mercado. Uma grande
parte dos profissionais poderão ser absorvidos aí no setor da cobrança das empresas, tendo em vista que a inadimplência irá aumentar. Então, esse perfil do profissional de cobrança, né, hoje, deve ser bem sensível à realidade, né? Por isso que profissionais, assim, eles são pessoas que têm que ter uma capacidade que a gente chama de capacidade de empatia. Então, o profissional de cobrança, ele deve ser empático. Ele deve conseguir se colocar no lugar da pessoa, né? E não se trata de defender quem está devendo, mas a ideia é de permanecer com essa empatia tamanha, viabilizando e oferecendo soluções claras para esse consumidor. Eu me coloco diante do consumidor de uma maneira tão eficiente, tão eficaz, que eu consigo apresentar soluções para os casos. Um profissional de cobrança eficaz é aquele que tem empatia, não é? A gente poderia até pensar no exemplo. Se a pessoa recebe a informação que o cliente só recebe o salário no final do mês, não faz sentido de cobrar a parcela atrasada no começo, né? Isso significa que vale tudo, né? Isso não quer dizer que pode tudo na hora de pagar. Mas eu estou dizendo que o profissional de cobrança deve ter esse perfil de um olhar atento, às necessidades. Ele deve ir além. Puxa, eu estou entendendo que a pessoa ela está com o contrato suspenso e agora ela passou a receber somente no dia 23. E só dia 23 ela vai ter dinheiro. Então, eu tenho que oferecer soluções para o pagamento do dia 23. Não é? Pensando nessa retomada global. Então, primeiro ponto relevante do perfil do profissional de cobrança é ele ser empático, ser sensível às realidades dos clientes. É mais fácil ceder e receber um valor que que já foi creditado, já foi investido, já disponibilizando o cliente, agora o cliente está em atraso, é mais fácil ceder nessa relação do que nunca receber. Então, é muito importante essa sensibilidade. Segundo ponto-chave para um profissional de cobrança é que ele deve ser um excelente vendedor. Pode parecer estranho, pode soar estranho, mas a abordagem em um contato de cobrança é uma venda, né? E se em uma ligação, numa visita comercial, o intuito é mostrar o produto, falar do produto, colocar na cabeça do cliente que ele não pode viver sem o produto, solucionar esse problema, é a mesma coisa na hora de cobrança. Então, quando se cobra, muito se vende. E o que se vende quando a gente cobra alguém? Tranquilidade para pagar. Então, eu penso que o profissional de cobrança, o perfil do profissional de cobrança, pensando na administração 4.0, nas realidades da pandemia, ele deve ter duas habilidades essenciais: empatia e sensibilidade, e ser um bom vendedor e ter uma boa comunicação. Não dá para desassociar um profissional, um perfil de alguém da cobrança que não tenha essa realidade estampada nas suas ações. Maravilha, queridos alunos. Vamos então pensar aqui no que nós aprendemos até o momento. Vamos fazer o nosso resumo estruturado aqui. Vamos trabalhar o nosso resumo estruturado. O que nós aprendemos ao falar de cobrança, né? Algo tão importante e relevante para as empresas, sobretudo nessa pandemia global. Primeiro, os conceitos. Nós aprendemos que cobrança é fundamental quando nós acompanhamos os recebimentos da empresa. E que nessa retomada econômica, nesse momento de pandemia, eu preciso
ter um bom planejamento nessa estrutura de recebimentos, um bom planejamento nessa estrutura de cobrança. Segundo ponto importante do que nós aprendemos hoje é que cada empresa estabelece sua política de cobrança e que essa política de cobrança ela deve ter uma regra clara e eficaz para essa retomada de crédito em relação ao cliente. Deve ser assim, até porque é a partir da política de cobrança que se tem as soluções para os clientes. É a partir da política de cobrança que tem as etapas dentro do processo de cobrança. Nós vimos também 7 formas essenciais de cobrança e 5 elementos essenciais do processo de cobrança. E, por fim, visualizamos que o perfil do profissional de cobrança, para a demanda que surge, para a demanda do mercado atual, ele tem 2 estruturas fundamentais: empatia e poder de venda. Nós vamos continuar a aula agora no grupo da sala. Meu tempo ao vivo, infelizmente, está chegando ao final. Mas nós vamos antes às interações, perguntas aqui lá no grupo da sala.